Bom, boa noite, pessoal. Que bom vê-los e vê-las e vê-les hoje, nessa sétima e penúltima aula do curso Passagens da Cultura Política Brasileira. Meu nome é Lindbergh Campos e hoje nós vamos fazer, como eu acabei de dizer, a sétima e penúltima aula desse curso. A gente demorou um pouco hoje para começar, porque estava só vendo alguns detalhes da gravação e tal, porque eu percebi, olhando o vídeo das outras aulas que nós fizemos, e um dos problemas que ocorreram foi que quando eu passava os vídeos para vocês, notadamente a área da Rainha da Noite, da flauta mágica do Mozart, agora eu não me recordo em qual das nossas aulas, ficou muito ruim. Ficou muito ruim, ficou cortado. Eu não sei nem se vocês conseguiram aproveitar e entender mais ou menos o que estava acontecendo. Eu vi que na gravação ainda deu para pegar um pouco, mas eu recomendo àqueles que viram que vejam no YouTube. Hoje nós vamos tentar outras estratégias, porque como hoje nós vamos dar início ao Terra em Transe, deixa eu virar aqui só o meu computador. Sim, eu acho que está melhor, por causa da luz, também por causa do reflexo do computador. Nós vamos, como hoje nós vamos dar início à abordagem do Terra em Transe, que é um filme, evidentemente que nós precisamos trabalhar ao menos uma vez, ou duas, no ideal, com trechos do filme do Glauber Rocha. Bom, então, para já darmos continuidade ao que nós temos feito, eu gostaria de retomar, então, um pouco só a história que foi daquele caldo de cultura, daquelas discussões sociopolíticas que estavam ocorrendo nos anos 50 e nos anos 60, principalmente nessa passagem dos anos 50 para os anos 60, em que nós temos em toda a América Latina, mas eu também poderia dizer na África também, principalmente, com todo aquele processo de descolonização dos países africanos, começando com Gana, ali no final dos anos 50, né, passando pela Argélia e todos esses outros países, todas essas lutas nacionalistas de afirmação de uma identidade nacional e de rejeição ao colonialismo, mas que, sem o fim do capitalismo, a gente sabe que a descolonização ela se converte em um neocolonialismo, né? Sai o Império Britânico naquela forma de ocupação, de extrativismo, daquela violência e truculência conhecidas de nós, talvez não tão conhecida dos nossos irmãos europeus. Muito difícil conversar com europeus sobre isso, eles não fazem muita noção dessas coisas. Mas essa conversão daquela fórmula mais rudimentar para uma fórmula mais um modus operandi mais sofisticado de fazer o colonialismo, né? Algumas pessoas têm uma fórmula que diz: sai o Império Britânico, entra o Citibank, né? Muitas das amarras colonialistas que existiam antes ganharam continuidade através, principalmente, do sistema financeiro, uma série de estruturas de dependência, né, que foram sendo montadas e depois analisadas. E o que nós colocamos é como esse debate da realidade brasileira, de como superar os impasses do Brasil, estavam colocados para essa geração dos anos 50 e 60.
e que uma das saídas encontradas por esse organismo da ONU, a CEPAL, para fazer... A ideia era bem essa, é como fazer pós-guerra, né, gente? Pós-Segunda Guerra. Então, nova ordem e tal. Como fazer para que um país como a Argentina e o México virasse uma Espanha? Como fazer com que um país como a Argélia se tornasse uma França? Como fazer como o Brasil se tornasse Portugal, ou algo parecido, em termos de índices de desenvolvimento humano, de atividade econômica e tal. Então, foram organizadas essas comissões dentro da ONU, e o resultado no qual elas chegaram foi que precisava industrializar esses países, né? Fazer uma política de substituição de importações, né? Os países eles precisavam importar menos itens muito transformados e começar a produzir eles mesmos esses itens, porque nessa importação você jogava muita riqueza desses países para os países centrais, tornando-os mais ricos, às custas desses países mais subdesenvolvidos. Contudo, o que notou-se é que, mesmo com a industrialização, em alguns países onde isso ocorreu de maneira mais profunda, como no México, na Argentina e no Brasil, notou-se que muitos desses problemas persistiam, né? E é aí que nós entramos. Mesmo com o processo de industrialização, percebe-se, evidentemente, que não um processo de industrialização equivalente ao que ocorreu nos países centrais, mas que percebia-se que, mesmo com o processo de industrialização deflagrado, algumas mazelas persistiam, como o desemprego crônico, a tendência ao monopólio, etc. E aí iniciaram-se vários debates acerca do porquê, né, dessa persistência, e existiam os exógenos e os endógenos, né? Os que acreditavam que os problemas eram internos e outros que acreditavam que os problemas eram externos. Até que, finalmente, depois de muitas querelas, chegou-se à conclusão óbvia, principalmente através do nome do André Guder Frank, um alemão radicado na América Latina, escrevia em inglês e produziu muitos livros muito interessantes sobre isso, que, na verdade, esse desenvolvimento capitalista que acontece na América Latina e em outros lugares, digamos assim, de desenvolvimento capitalista retardatário, na verdade, o que ocorria era o desenvolvimento do subdesenvolvimento. Então, qualquer desenvolvimento do capitalismo nesses locais resultava na reprodução do subdesenvolvimento. E o subdesenvolvimento não é algo abstrato. O subdesenvolvimento é a fome, a miséria, o analfabetismo, a violência, e por aí vai. Tudo do qual as pessoas que hoje procuram na Europa, nos Estados Unidos, viajar, fugindo desses países, seja nas caravanas na América Central, seja as pessoas indo do Brasil para a Europa, do Brasil para os Estados Unidos, procuram fugir dessas coisas. Bom, então, nós chegamos aqui nesse processo, digamos assim, vamos aterrissar um pouco, né? Que é esses anos 50 e 60, né? Essa passagem dos anos 50 para os anos 60, durante os quais esses temas eles se colocam. Há um ímpeto de modernização do país, de industrialização do país. Nós temos os 50 anos em 5 do Juscelino Kubitschek. Nós temos as promessas de um governo João Goulart, que está ali com muitas dificuldades, né, querendo se afirmar, fazer reformas de base, procurar fazer com que o capitalismo brasileiro ele se livre daquelas amarras que o impediam de deslanchar. A questão que se coloca, então, essa questão que se coloca para essa burguesia, né, as frações da burguesia mais avançada, ela quer se modernizar, mas não necessariamente
abarcar as consequências dessa modernização. Então, o Teatro Brasileiro de Comédia, que é inaugurado em São Paulo, e através dele nós temos, propriamente dito, um teatro moderno. Por que é um teatro moderno? Entre outras razões, porque ele foi fundado em 48, né, com dinheiro de industriais paulistas, e ali o repertório é um repertório eclético, trazendo peças modernas norte-americanas e europeias, Tennessee Williams, Arthur Miller, Jean-Paul Sartre, e por aí vai. Né? Ou seja, um teatro mais moderno, em sintonia com os anseios dessa burguesia paulista, de querer estar em linha com os seus equivalentes europeus, norte-americanos, porém sem as mesmas condições sociais. Esse daí é o nosso drama, né? Esse daí é o nosso drama, o pessoal... E é engraçado porque você entra na casa de qualquer pessoa assim, de classe média alta, em São Paulo, em Minas Gerais ou no Rio de Janeiro, e você vê que ali tem praticamente tudo que você teria nos Estados Unidos, na Europa e tal, porém, da porta para fora é uma loucura. Então, eu estou tentando trazer essa imagem mais de perto para vocês entenderem essa coisa mais ampla, que é de você querer ter um teatro moderno, com condições modernas, no sentido de uma trupe de teatro que tem uma sede fixa, um elenco estável, com dinheiro, com um salário suficiente para pagar as contas. Então, você vê que isso é algo mais ou menos análogo à Semana de 22, que nós estudamos, da onde sai o Mário. Oi? Você tenta, culturalmente, chegar no mesmo patamar das burguesias mais avançadas nas quais a burguesia interna ela se espelha, né? Então, aqui nós temos esse teatro brasileiro de comédia, que vai à falência, mais ou menos em 60, quando ele é assumido pelo Estado de São Paulo, entre outras razões, porque era um modelo comercial que não funcionava mais. No Brasil, você não tem pessoas em nível suficiente, devido às nossas condições, né, do subdesenvolvimento que eu acabei de citar, para garantir que isso aconteça. Não apenas num ponto de vista de uma classe média baixa que possa garantir a bilheteria, mas também de uma classe média alta que possa garantir as doações, os incentivos, que reproduza quantitativa e qualitativamente o interesse nessas coisas. Entendeu? Eu lembro que o nosso colega aqui, Tobias, ele foi ator de um grupo de teatro chamado o da Máscara, né? O Centro de Pesquisa da Máscara. E eles faziam umas montagens de peças de comédia dell'arte. Parece uma coisa chique, né? Comédia dell'arte, né? Que é em italiano, mas não, teatro popular e tal, só que umas peças adaptadas, muito bem adaptadas, ótimos atores. Eu lembro que eu cheguei aí umas 2 performances deles, lá no Alto de Ipiranga, perto do metrô. E aí eu ficava pensando, olha como a gente faz tanto com tão pouco. Né? O teatro estava praticamente caindo aos pedaços. Praticamente não, literalmente caindo aos pedaços. Eu lembro quando eu fui numa vez, caiu uma das vigas do lugar e tal, e um negócio de qualidade muito grande. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando. Óbvio que uma coisa daquelas não funciona sem um edital, né, no país como o Brasil. Evidentemente, nos países centrais também há dinheiro público, e muito. Porém, é outra relação, porque você tem digamos assim, uma classe média
alfabetizada, escolarizada, letrada, que vai garantir com que o interesse disso se mantenha aceso. Você vai num festival de Avignon, por exemplo, na França, aí eu estou pegando um exemplo extremo, eu não estou entrando no quesito da qualidade das peças específicas, mas eu estou falando em que você tem mais peças do que pessoas que vão assistir. E é um festival imenso, tem 2 meses, todo dia, várias peças acontecendo, vários grupos de teatro, o negócio é uma coisa que a gente não sabe muito bem o que é isso, entendeu? Muita demanda também. São outros termos, né? Então, isso é fruto do subdesenvolvimento. A falência do TBC é fruto do subdesenvolvimento. Então, você vê que o TBC, o que o TBC faz em 60 quando ele vai à falência? Ele faz uma virada nacionalista, digamos assim. Ele inicia essa virada nacionalista, se virando para a realidade nacional, tentando atrair um público maior para o teatro, né, para tentar superar essa crise financeira, fazendo uma virada nacionalista, montando o Pagador de Promessas do Dias Gomes. Né? Aí que o Dias Gomes ganha uma projeção. Né? O Dias Gomes, que vai ser um nome muito importante na cultura brasileira, inclusive por conta das novelas. Né? Ele ficou muito conhecido por conta das novelas, notadamente das telenovelas, notadamente o Rod Santeiro. Né? O Pagador de Promessas, a adaptação do Pagador de Promessas, ele ganhou até o Festival de Cannes, na França. Né? Foi uma coisa que foi impressionante, é um filme excelente, é uma história impressionante, né, o que ele conseguiu fazer ali. Então, você tem ali uma virada do TBC para o Nacional Popular. Olha que interessante, uma fração da burguesia paulista, ela se dirige para uma aliança junto com um membro do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, para, no âmbito cultural, fazer uma política cultural nacional popular. Ou seja, o nacional popular, no meu entendimento, como uma engenharia mais sofisticada da política de conciliação de classes, focalizando uma identidade nacional para além das classes, idealizando a pobreza, romantizando os aspectos arcaicos do Brasil, simplificando as questões sociais por meio da redução deles a dramas psicológicos ou familiares, e o recurso à magia e o mito. E é um mito. E é uma cultura riquíssima, eu não estou aqui descartando completamente, eu só estou elencando os problemas. Eu dei, há algum tempo, um curso só sobre o Dias Gomes, né? Então, eu vou parar por aqui, porque senão a gente consegue avançar. Será que é possível que essa virada nacional popular do TBC, tendo em vista um teatro mais nacional e popular, foi o que conseguiu manter por mais um tempo aquele arranjo de gestão cultural empresarial arcaico, por mais moderno, arcaico do ponto de vista do desenvolvimento da sociedade brasileira, um elenco estável e tal, essas coisas todas? Muito provavelmente, e isso é de fundamental importância, pois, à medida que o TBC ia se especializando em trazer diretores, atores e peças francesas, italianas, isso também é um dado importante, eles traziam os diretores de fora, e as montagens quase prontas, né? Aqui você tem uma economia também no sentido de você começar a fazer dentro do país, né? Dramaturgos internos. Né? Importação do teatro modernizado sem os seus pressupostos sócio-históricos de sua origem, ao longo dos anos 50. Então, tanto a concorrência quanto o público iam se ampliando e se diversificando, né? O público do TBC, ele existiu durante muito tempo, né? De tal modo que a situação se mostrou insustentável até culminar na crise de superprodução que acabamos de descrever, né? O TBC, o problema é que você ia produzindo muitas peças e outros grupos iam aparecendo, porém o público não aumentava na mesma proporção. Então, existia uma crescente oferta de espetáculos para um público que não aumentava na mesma proporção e que estava fatalmente limitado graças às monstruosas feições do capitalismo brasileiro.
O Teatro de Arena, ele é fundado em 53, em São Paulo também. E ele é uma espécie de concorrência mais pobre do TBC. Ele surge por iniciativa de um homem chamado José Renato Pécora, e aí eu cito a Maria Silva Betti fazendo a caracterização do TBC. Jovem diretor, recém-formado pela Escola de Arte Dramática, EAD, né, da USP, ligada à USP hoje em dia, e ele teve como inspiração a estrutura norte-americana do teatro sem proscênio, né? O proscênio é aquela parte que tem assim, você tem o palco, né, a cena, a cortina, e você tem aquela parte que se estende, que muitas vezes pode ser também a parte da orquestra, ou é só o proscênio mesmo, e a orquestra vem depois a plateia. Então, um teatro sem proscênio, sem, digamos assim, sem um palco, né? Então, é um diretor, né, que ele traz essa ideia juntamente com o Décio de Almeida Prado, que era professor da EAD e que tinha lido alguns livros que falavam sobre essa experiência nos Estados Unidos, que começou nos anos 40, né, dessa experiência dos teatros de arena. E no Brasil isso daí se proliferou bastante. Eu já vou mostrar para vocês. Então, nesse teatro, que tem como inspiração o modelo norte-americano dos anos 40, sem proscênio, na qual a área de encenação é circular, central e circundada pelos assentos destinados ao público. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque eu preparei uma coisinha aqui para não deixar também muito no ar, as coisas, fica tudo muito abstrato. Deixa eu mostrar aqui muito brevemente. Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver a minha apresentação. Vocês estão conseguindo ver? Sim? Não? Sim ou não? Vocês me escutam? Sim, dá para ver sim. Ah, tá. Obrigado. Bom, aqui você tem o Teatro de Dionísio, né? O Teatro de Dionísio, como vocês podem ler aqui, foi o mais importante da Grécia Antiga, palco dos festivais anuais em homenagem ao deus Dionísio, deus do teatro e do vinho. E, originalmente, as arquibancadas, como vocês podem ver na foto à esquerda, elas eram naturais, depois viraram de madeira e depois, finalmente, em pedra, né? Eu não vou aqui, eu não tenho tempo, não tenho condições de reconstituir como eram esses festivais dramáticos, mas eles eram festivais, duravam alguns dias, e basicamente você tinha uma procissão que ia até os confins da cidade, você tinha o sacrifício de um boi para o deus, depois as pessoas voltavam, e à noite, normalmente era à noite, você tinha esses festivais dramáticos competitivos, né? Normalmente trilogias de tragédias que eram encenadas, e você vê o aspecto circular. Opa, deixa eu voltar lá. Opa. Você vê esse aspecto circular que nós estávamos falando, né? O proscênio seria essa parte ali perto do palco, só que ainda isso daí é uma coisa que é difícil da gente identificar nesse tipo de palco. Bom, que outro exemplo desse tipo de teatro, né, antigo, né, a partir dos quais foram formados os nossos, e você vê a quantidade de lugares, né, por exemplo, esse 14 mil pessoas, né? Aqui é outro, né, outro teatro grego, né, construído pelos romanos, né, Odeon de Heródoto, também em Atenas também esse, só que foi construído pelos romanos. Aqui o nome está errado, mas é o Globe Theatre, do Shakespeare, né, como vocês podem ver também. Aqui é o Teatro Municipal de São Paulo, já mais parecido com o tipo de teatro que nós usamos, com o palco italiano. O proscênio é justamente essa parte aqui, gente. Essa parte aqui que vocês podem ver para além da cortina. Na verdade, no Teatro Municipal, você tem possibilidades de você modificar isso. Aqui pode ser tanto a orquestra quanto
um prolongamento do proscênio, né? Aí aqui a plateia. O Walter Benjamin, quando ele vai analisar o teatro épico do Brecht, ele fala que a orquestra ela é aquele fundo, aquele poço onde é separado o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Mais ou menos como num comício, como num ato onde tem um carro de som, ou um palco. O mundo dos vivos, o mundo dos mortos, né? O teatro de arena, né, esse teatro de arena que surge uma interpretação na verdade, isso é onde você tinha uma coisa circular. É esse que surge nos Estados Unidos em 40, né, uma interpretação do teatro antigo, em que você tem uma cena no meio, né, e é tudo circulado. Esse teatro de arena da antiga Faculdade Nacional de Arquitetura, que hoje é o FRJ, no campus da Praia Vermelha, foi onde ocorreram os ensaios e as primeiras apresentações e montagens da Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar, né? Nesse teatro de arena que existe até hoje, um teatro de arena ao ar livre, né? Inaugurado nos anos 50. Esse daqui é o Tuca Arena, é o teatro de arena da PUC, né? Inaugurado em 65, bem pequenininho, né? E aqui é outro teatro de arena aqui em São Paulo, que é o teatro de arena a Sala Adoniran Barbosa, né, do CCSP, do Centro Cultural São Paulo, que também pode ser considerado um teatro de arena, né, por conta dessa sua configuração, né? Bom, isso daqui foi só para vocês terem uma ideia, para não ficar muito no ar o que eu estou falando, né? Não ficar muito no ar. Agora, vocês podem entender que esse teatro de arena, então, ele recuperava certos aspectos do espaço cênico greco-romano e estava sendo construído e teorizado nos Estados Unidos, né? E aí o Décio de Almeida Prado, né, que era professor da EAD e professor, inclusive, desse homem que saiu de lá e fundou o Teatro de Arena, o José Renato Pécora, ou Pecora. E quais são as questões políticas desse tipo de teatro, né? De rompimento com o teatro do palco italiano, né? E que interessava essa versão alternativa do TBC, que é o Teatro de Arena, realizar, né? Então, ao eliminar o proscênio e o palco italiano, ele também revogava o espaço de poder da plateia, né? Porque os espaços mais caros são aqueles que ficam mais próximos ao palco, né? O proscênio e a orquestra. E, ao mesmo tempo, os espectadores agora obtinham a possibilidade de sair da completa passividade, esperando que os atores, né, olhassem para eles, ou que eles ficassem preocupados se estavam nas costas ou não para a plateia. E agora, os próprios espectadores é que enquadravam os atores no palco, sem os atores terem totalmente controle de como e quando eles vão ser vistos. Não sei se isso daí fica claro, mas existe para usar uma palavra da moda, o empoderamento dos espectadores, né? Então, foi o Décio de Almeida Prado, né, que fez isso. E aí, o que nos interessa mais profundamente é o que acontece em 1955. Em 1955, alguns atores amadores egressos de um grupo chamado Teatro Paulista do Estudante ingressam no Arena. Eles contribuíram enormemente na politização do grupo do Teatro de Arena, sobretudo graças aos membros oriundos da militância estudantil do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, responsáveis pela iniciativa do Teatro Paulista do Estudante. Eles eram todos ligados à União da Juventude Comunista. Eram o Oduvaldo Viana Filho, o Vianinha, né? O Jean Francisco Guarnieri e outros. Então, o grupo PCBista, o PCB, parte do PCB, havia elegido o teatro como instrumento de uma tarefa partidária
sem o objetivo de profissionalização teatral. O maior objetivo era a participação de seus membros em atividades culturais, de forma a atrair novos quadros. Então, o acordo do TP, do Teatro Paulista do Estudante, que era agitado pelo PCB, e o Arena, era justamente o que deu certo ali, foi que houvesse uma politização por parte do Arena e uma profissionalização por parte desses militantes do PCB, que estavam mais preocupados em arregimentar quadros, né? E o Teatro de Arena, ele também entra em crise junto com o TBC, mais ou menos por conta das mesmas questões. Só que aí, o que acontece? Para resolver essa crise, eles começam a regimentar, a tentar fomentar produções internas, nacionais, né? Para tentar superar essa crise, para tentar focalizar a realidade brasileira, ainda sem a intenção primária de estabelecer contato com um público mais popular, mas no sentido de cativar novos espectadores e resolver a questão financeira. Então, eles fomentaram laboratórios de interpretação, curso prático de dramaturgia. O Boal chegou já com as novidades dos Estados Unidos, onde ele estava lá e tal, trouxe um repertório, algumas questões teóricas. Eles chamaram professores das universidades intelectuais para contribuir também com o grupo, notadamente o Décio de Almeida Prado, que deu aula de estética, o Sábado Magaldi, que deu aula de história do teatro brasileiro, do teatro de maneira geral, né? Até que todo esse esforço teve o primeiro fruto, que foi um momento decisivo na historiografia teatral brasileira, que é eles não usam black tie, com esse sotaque mesmo. Black tie, qual é o nome do homem? Do Gianfrancesco Guarnieri. O nosso Guarnieri, ele produziu essa peça, né, que foi um grande sucesso do Teatro de Arena, era para ser o canto de cisne do Teatro de Arena, mas que deu uma sobrevida muito boa, porque foi um sucesso de bilheteria, né? E do que tratava essa peça? Que é aí que começa a nossa história. Essa peça tratava de uma greve. Tratava de uma greve muito em sintonia. Essa peça, ela estreia em 58. Em 1957, houve muitas greves. Então, você vê que esse processo de industrialização contraditória no Brasil, ele foi responsável por entregar uma encomenda social para esses jovens que estavam querendo se politizar e se armar de técnica também. Porque não dá para ir uma coisa sem a outra. A técnica e a política separadas. Não. Mas essa leitura é muito técnica. Mas essa leitura é muito política. Exatamente, esse que é o pulo do gato. Como você une os dois? Como é que você faz os dois? Isso é o que eu estou tentando fazer aqui desesperadamente, né? Bom, então, em 58, o Arena estreia, né, a peça do Gianfrancesco Guarnieri, chamada Eles Não Usam Black Tie, sobre uma greve, né, e uma greve operária, mas essa peça, qual é a questão? Acho que o mais importante dela é que, de novo, ela traz aquelas mesmas coisas do café, que é o registro dramático, isto é, doméstico. Ela fala sobre uma greve, só que a greve em si ela não aparece na cena, no palco. Por quê? Porque por mais que o tema seja uma coisa diferente, uma coisa diferenciada, uma coisa um tanto quanto nova, né? Eu não diria inédita, mas nova na história do teatro brasileiro, o tema pode ser novo, mas a forma é muito antiga ainda. Por quê? Porque é uma forma dramática. Ou seja, há uma contradição entre a forma dramática e o conteúdo épico. Qual é a forma dramática? A peça é baseada no diálogo interindividual sobre uma decisão pessoal dentro de um contexto familiar. A peça se preocupa primordialmente em representar um sujeito
no seu momento de decisão, no seu momento de hesitação. Isso é a forma dramática por excelência, né? Do drama burguês, né? Essa coisa do indivíduo, né? Como centro do universo, né? E a sua capacidade de discorrer, de fazer o discurso e tal, ser esse momento mais audacioso que muda o mundo, né? E o conteúdo épico, nessa forma privatista, individual, subjetiva, e o conteúdo épico que é a greve, que é uma coisa coletiva, uma coisa que transcende o indivíduo, né? O motor da discórdia privada, porque o que acontece? É o pai brigando com o filho, olha a família. Por quê? Porque o filho quer furar greve. Não, os fura greve, né? Os fura greve, então greve. Essa que é a grande questão arena, do eles não usam black tie. Mas você vê que o processo está indo, né? E é uma discórdia no âmbito da família, né? Então você vê que tem uma contradição aí que é do maior interesse, porque é daí que o Vianin aprende e faz uma outra coisa. Então, o texto ele formaliza o drama do Tião, um jovem operário que fura a greve por medo de perder o emprego e não poder prover para a sua namorada que se encontra grávida. Olha a novela, começou, né? Pantanal. Mas você vê que o tema em si, você está entendendo, né? Que o tema, existe uma contradição entre o assunto, a matéria, e a forma como é tratada. Vocês vão ver na comparação. Eu estou falando, vou reconstituir brevemente o Eles Não Usam Black Tie para vocês entenderem a inovação do CPC, A Mais-Valia Vai Acabar, senão não dá para entender. Simplesmente não dá para entender o que é essa revolução no teatro brasileiro que aconteceu pelo A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar. Bom, então, tem o drama do Tião, que é um jovem operário que fura a greve, né, porque ele está com medo disso, e aí dispara um conflito familiar, envolvendo o mocinho, o pai do mocinho, o seu pai é o líder grevista, olha, já vai piorando, né? Então, o mocinho, ele quer, o Tião, né, ele não quer ir para a greve, ele quer furar a greve, ele quer mostrar que ele é um bom empregado para os patrões, e o pai dele é o líder da greve, quem está mais entusiasta da greve. E a sua própria namorada, que o incita a ir à luta, e aí piorou tudo, né? Então, só ele não quer ir para a greve, né? Então é isso, né? Mas eu recomendo, gente, eu estou aqui meio tirando sarro da peça, mas eu recomendo muito a leitura, porque é um problema que a gente tem hoje, né? Então, todo mundo incita ele para a luta, mas ele não quer ir. E aí ele termina por... E ela, por conta disso, ela termina por abandonar ele. Porque ela fica puta, você tem que ir para a greve, você não tem que deixar de ir para a greve com medo, isso é depois. Agora é a luta. Então, todo esse conflito mostra que a greve, por mais que ela fosse um assunto que estava se colocando no dia, né, a multiplicação de conflitos propriamente modernos, né, de operários, devido ao esforço de industrialização nesses anos do governo Juscelino Kubitschek, e o fato de que as empresas elas chegavam, se instalavam, não pagavam nada para entrar nem para sair e saíam levando tudo. Então, só exploravam a mão de obra mais barata e mais desorganizada e mais desmobilizada aqui, trazendo uma planta fabril mais defasada em relação à Europa, etc, etc. Então, tudo isso impôs para o Arena isso, e para o Guarnieri servir essa peça. Porém, ao mesmo tempo, a gente pode ver que esse processo atrasado no Brasil faz com que exista uma contradição entre a demanda de tematizar a greve e a forma como você vai fazer isso, que fica restrita ainda ao drama doméstico, né? Bom, então, por mais que o conteúdo sócio-histórico da ascensão de lutas populares provocadas pelos distúrbios da inviabilidade do modelo econômico em que a estrutura sociopolítica estava assentada, que já se fazia sentir na reversão do padrão varguista de acúmulo de capitais implementada pelo governo Kubitschek, o Kubitschek ele inverte, ele desfaz o padrão varguista, né?
Porque agora não é mais de formação de capital próprio, é atração de capital externo. A SUMOC, né? Exerce uma pressão. A convenção dramática, herdada como modo natural de se fazer teatro, ainda era muito forte, só que ela sofre abalos por conta da irrupção desse conteúdo, né? Então, esse descompasso produziu resultados artísticos do maior interesse, que é essa peça. Precisamente porque escancarou os problemas de se abordar uma temática da esfera pública, no caso, a luta política que desaguou na greve, e, portanto, ligada ao épico, com a norma desenvolvida para se lidar com tópicos da esfera privada, os embates familiares. Então, você vê que deu ruim ali. Tem um filme também e tal, eu super recomendo, se vocês tiverem isso em mente, na cabeça, né? Então, essa crise no seio do drama conversação, né, o drama conversação, ele entra em crise aqui, né? Porque você olha a peça, que na época, né, as pessoas olharam e perceberam isso na hora, tinha uma coisa errada, principalmente as pessoas que estavam lá nos cursos do Arena, estavam dentro do Arena. Então, essa crise no âmbito do drama conversação só pode ser compreendida se a gente se conectar com o movimento geral. E é essa crise que vai ensejar o rompimento dos artistas que vão fundar o CPC da UNE, que vão primeiro montar a Mais-Valia Vai Acabar, naquele espaço lá que eu mostrei para vocês, e que depois vão fundar o CPC da UNE, já em conexão com o movimento popular, saindo da questão do teatro, de bilheteria e tal, desse circuito de crítico, esse circuito mais pequeno burguês de difusão da obra, né? Então, esse processo da crise do drama de conversação, ele tem a ver com as contradições do processo de industrialização brasileira subordinado, né, esse processo de industrialização brasileira contraditório, que é subordinado a uma reinserção subalterna do Brasil na divisão internacional do trabalho. Então, os impasses causados pela persistência do subdesenvolvimento e da dependência, somados a uma classe trabalhadora crescentemente urbana, fabril e desorganizada, proporcionaram um solo fértil para os deslocamentos no seio do Teatro de Arena Paulista, né? Então, o próximo passo nessa toada, né, eles não usam black tie de 58. Em 60, nessa toada de fomentar dramaturgias locais, surge o Revolução na América do Sul. E, como eu falei para vocês, eles foram para o Rio de Janeiro em turnê com Eles Não Usam Black Tie, a Revolução na América do Sul e o Chapecó Futebol Clube, que é uma coisa sobre o time de futebol, sobre a paixão alienante das pessoas pelo futebol. Seria uma coisa super interessante da gente falar, né? Acho que eu mexeria com corações e mentes, né? Mas não vamos falar sobre isso por enquanto. Vamos simplesmente falar aqui. É durante essa temporada, né, no Rio de Janeiro, que o Vianinha, o João das Neves, o Carlos Estevão, o Chico de Assis, que também rompe com o Teatro de Arena, eles percebem que eles percebem os limites do Teatro de Arena, que o povo pode estar representado no palco, mas não na plateia. Então, eles querem essa conexão com um público diferente, a princípio. Só que depois eles se dão conta que não é só uma questão do âmbito da circulação, é uma questão do âmbito da produção. Por quê? Porque eles saem da arena, é um rompimento, assim, eles não rompem exatamente com a arena, mas eles se desligam, eles vão fazer outra coisa, a gente vai procurar outro caminho. Então, eles saem do Teatro de Arena e começam a montar a Mais-Valia Vai Acabar Seu Edgar. O Vianinha começa escrevendo, mas ele chama pessoas para ajudá-lo. Por quê? Porque ele não dominava tanto a teoria marxista, né? Então, e uma das coisas mais importantes dessa peça é a teoria da mais-valia absoluta do Marx, que é o que predomina num país subdesenvolvido e dependente como o Brasil. Por quê? Porque o que mais predomina nos países centrais é a mais-valia relativa,
que é conquistada através do ganho de produtividade por conta do desenvolvimento de máquinas e equipamentos. Que, então, você, através de um ganho de produtividade com máquinas e equipamentos, você consegue drenar a mais-valia absoluta produzida por outros ramos e por outros setores, né, que aferrolham mais os trabalhadores, produzem a mais-valia absoluta, e aí, pelo fato de você ter menos trabalhadores, mas você produzir muito mais em muito menos tempo, e com condições muito mais favoráveis por conta desse investimento em capital, constante, né? Você, no mercado, você suga isso, né? Porque os seus produtos vão deslanchar, etc, etc, etc. Aqui porque aqui a planta Fabril ela é de segunda, terceira geração. Então, aqui o que rola é a mais-valia absoluta. Você vai no movimento tecnológico, mas pela intensificação da exploração do trabalho. E esse é o tema da mais-valia vai acabar. O que dispara a mais-valia vai acabar é um momento de intervalo dos trabalhadores, um momento de descanso, e eles terem 2 minutos a mais. Deixa eu até tomar um golinho aqui. Quando vocês estão trabalhando, nós, né, no caso, para mim, toda vez que eu leio essa peça, eu fico assim, é tão isso, né? A vida de quem trabalha, né, tem CLT ou não, você tem o seu momento de pausa, né? Eu sou professor, né? Então eu tenho um momento, às vezes eu tenho uma janela, né, entre uma aula e outra. Por mais que eu ame os alunos, eu amo dar aula, tudo isso, aí você fala, tá na hora de ir. Está no seu descanso, aí você fala, tá na hora de ir. E é esse o momento que os trabalhadores eles ficam putos. Por que eu quero ir? Dar mais 2 minutos, e serem mais 2 minutos de descanso. E os capitalistas chegam e falam, nananina, não. Porque é isso a mais-valia. A mais-valia absoluta, né? Você trabalha por uma determinada quantidade de horas, até certo ponto que você trabalha, você já pagou o que você recebe de salário, o restante é a mais-valia. É o a mais que você trabalha para além do seu salário. É o salário não pago. Em termos muito genéricos, porque é o que nos interessa na questão da mais-valia vai acabar seu Edgar do CPC. E o que acontece aqui? Então, isso é a estrutura básica da peça. E aqui agora nós temos que começar a entender que se por um lado eles foram procurar outro público por conta de todas aquelas coisas do autor como produtor, aqui você tem a questão do agite próprio, que foi o segundo tópico do nosso curso. Por quê? Porque eles não queriam simplesmente fazer uma obra de arte, virar artista. Vou ser artista. Sou artista. Não era isso. A questão era como organizar pessoas. Então, eles vão do problema da circulação, que eles queriam ver gente pobre na plateia, para a questão da produção. As condições de produção da mais-valia vai acabar já foram revolucionadas. Por quê? Porque os ensaios eram ali naquele teatro de arena que eu mostrei para vocês, que existe até hoje, na Praia Vermelha, no UFRJ. Na época era a Universidade do Brasil. E os ensaios eram abertos. Abertos. O que isso significa? Que os estudantes estavam passando, estou aqui na universidade, né? Anos 60, né? Começo dos anos 60, né? E, tem um pessoal fazendo alguma coisa ali. Aí os estudantes colavam ali, falavam, o que está acontecendo? Estamos fazendo uma peça e tal. E ficavam vendo e tal. Aí já vai trocando contato, aí já vai... O negócio foi crescendo tanto, e as apresentações e tal, sempre cheias, né, durante 8 meses, 2 anos quase, né, depende de como se avalia isso, que o próximo passo foi a gente tem que organizar essa gente. E aí, através dos contatos do pessoal do PCB com o pessoal da Uni, todo mundo se encontrou e a Uni criou um organismo
cultural, um movimento, uma entidade de um movimento social, de um movimento popular, criou uma entidade chamada Centro Popular de Cultura. Então, o Carlos Estevão, que era do ISEB, foi um... Aí você vê, vai juntando todo mundo. Como eu falei naquele ponto do agente próprio. Aí tem intelectual, tem jornalista, tem artista, tem militante, tem estudante, tem todo mundo. O Carlos Estevão faz o anteprojeto do CPC, e o CPC ele deslancha já em 62. E o próximo passo foi o CPC levar isso para outras cidades. Outras cidades, em cada lugar que o CPC passava, ele formava um. Evidentemente que houve várias contradições nesse processo. Algumas que, nos registros, eu acho que... teve uma vez, eu acho que eles estavam no Pernambuco, e fizeram uma apresentação, aí sempre conta essa história, fizeram uma apresentação no Pernambuco, e aí começou a chover. E aí o pessoal foi todo embora. Aí você vê que a alienação, né, acadêmica, alienação de classe média, né, achar que pessoas que não estão habituadas a ir para o teatro vão ficar embaixo da chuva vendo uma peça de teatro. Evidentemente não, obviamente que não. Então, é um processo cheio de marchas, contramarchas, contradições, mas você vê que o negócio foi criando volume. Foi criando volume e os próximos passos seriam outros, né? Superar, obviamente... É claro que isso foi abortado, né? Foi cortado pela raiz, né? Para usar o depoimento do João Barcelos, o nome do homem, que eu li no final do último encontro. Então, eu vou falar um pouco sobre A Mais-Valia Vai Acabar hoje, mas já iniciar o Terra em Transe, hoje ainda. Porque, assim, se ficar alguma coisa do Mais-Valia Vai Acabar, a gente fala um pouquinho na última aula, na semana que vem. Mas, assim, a gente já começa o Terra em Transe. Vou falar um pouquinho agora da Mais-Valia Vai Acabar, para a gente ter mais uma ideia, para vocês saberem como é que vai do black tie, né, a concepção dramática de conversação, para o Mais-Valia Vai Acabar e por que é tão interessante essa Mais-Valia Vai Acabar, né? Além do seu tema, né, do que eu acabei de contar, né, os trabalhadores ali meio de saco cheio, não quero mais ir. E já dá o ponto de partida do Terra em Transe. Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar falando é sobre o título, né? O título dessa peça, né? A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar. É engraçado, né? Porque a mais-valia é um conceito complicadíssimo do Marx, com muitas valências, mas que ao mesmo tempo ele entra aqui num sentido popular, como uma coisa assim: a mais-valia vai acabar, hein, seu Edgar? Olha que coisa interessante. Por quê? Porque isso é a peça. Você pega assuntos seríssimos e você traduz numa forma popular. Porque o que você tem aqui, eu acho que alguns professores meus, alguns mentores meus discordariam, mas para mim, em muitos sentidos, essa peça chega no teatro de Rebolado. O teatro de Rebolado é um teatro que se notabilizou no Brasil, teatro popular, óbvio, né? Que tem vedetes, tem o pessoal meio seminu, é quase um parente da pornochanchada. Não diria pornochanchada, mas uma chanchada. Mas que oficialmente é um teatro de revista. O gênero desse teatro. E eu já vou explicar o que é o teatro de revista. Então, você tem uma espécie de uma coisa séria, uma coisa intelectual, acadêmica, com um tom popular. A mais-valia vai acabar, hein, seu Edgar? Então, ao mesmo tempo, isso não chega a soar como uma ameaça, né? Porque tem uma coisa, um tom meio conciliatório, vai acabar isso daí. Mas indica uma consciência de classe popular, que diferencia muito do segundo experimento épico, digamos assim, o primeiro experimento épico do Arena, que é a Revolução da América do Sul. Na Revolução da América do Sul, o Boal, ele traz um trabalhador também, só que um trabalhador alienado, um trabalhador despolitizado, no sentido de mostrar como a classe trabalhadora brasileira estava desorganizada e que o que estava acontecendo no Brasil era menos uma revolução do que uma contra-revolução. E o trabalhador ele aparece como uma entidade passiva
Então, você tem sempre uma determinação negativa da classe trabalhadora brasileira no sentido da sua despolitização. O que, de um ponto de vista realista, tem seu ganho, porque, de fato, se hoje você fizer uma peça, um filme, um poema, um romance, e mostrar o trabalhador brasileiro como politizado, consciente, o que faz e acontece, é uma falsificação. Porém, A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, ela faz essa transição para tentar desvendar um processo no qual o trabalhador, existe a possibilidade de, ao menos um trabalhador, mesmo que seja minoria, ele desenvolva uma consciência de classe, né? Por mais difícil que isso seja, né? E dos maiores problemas que aconteçam. Então, a gente poderia dizer que o próprio título da peça ela já traz uma questão do gênero dela, né? Já indo, e ao mesmo tempo, A Mais-Valia traz um futuro meio indeterminado, ela vai acabar, mas não sei quando, né? Mostra também uma consciência da pessoa que está falando isso, A Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, mostrando um domínio, algum domínio das ferramentas ou das condições subjetivas para se superar a dominação estabelecida pela mais-valia. A exploração da qual a mais-valia, o mais-valor, a mais-valia é o fruto, é o que se ambiciona, né? Então, é isso em relação ao título. E essa combinação entre o intelectual e o popular, ele entra também no próprio gênero escolhido para se fazer a peça. O épico, o teatro épico, ele não tem prescrição. Ele pode ganhar várias formas. A questão não é você representar indivíduos, representar situações, por mais seja situações de penúria. A questão é você desvendar processos, explicar processos. Então, como você vai fazer isso, não importa. Então, o que acontece? Qual é o tipo de gênero que nós poderíamos encaixar essa peça, Mas Valia Vai Acabar? É o gênero do teatro de revista. É um desdobramento do teatro de revista. E o que é esse teatro de revista? Em uma palavra, eu diria que o teatro de revista seria um gênero teatral popular, muito parecido com a opereta, e é um gênero que ele surge, né, de acordo com os estudos, na França, no século XVIII, e basicamente ele é formado por sketches intermediadas, né, entremeadas por números musicais e de dança, unindo sensualidade e sátira política. Por exemplo, muitas vezes a Carmen Miranda, a Josephine Baker participaram de questões assim. O próprio Brecht usou não necessariamente o teatro de revista, mas a opereta, muitas vezes, né? Várias peças dele, né? E era um instrumento de sátira política muito poderoso, popular, no século XVIII já, inclusive durante a Revolução Francesa. Aí o pessoal fica só lá com os Diderot da vida, com os Voltaire, o Rousseau, que também são importantíssimos, mas esquece também desse subterrâneo popular das pessoas fazendo a sátira contra o poder estabelecido, né? E o que é mais interessante é que você não tenta recalcar coisas que são próprias nossas, que é o humor, a comédia, a malandragem, a questão do apelo ao sensual. Você também não tenta mascarar essas questões que são do próprio caráter popular, digamos assim, brasileiro, né? Está tudo aqui. Bom, então, para nós lermos uma partezinha aqui do texto, eu vou ler aqui com vocês uma passagem, digamos assim, do texto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui é uma indicação textual que ocorre logo
no início da peça, né? E eu gostaria de explorar ela um pouco com vocês. Há um coro inicial na peça, há um coro inicial de todos os personagens, e aí todos os personagens anunciando, né, num estilo muito circense, quase de show de variedades, né? Eu não diria uma coisa meio chacrinha, porque aquilo ali já é muito degenerado, mas eu diria que uma coisa mais primitiva em relação àquilo, e muito melhor, né? Porque essas ferramentas usadas pela indústria cultural, elas são reapropriadas da tradição da cultura popular brasileira e transformadas no seu oposto, de questionamento da ordem para a reafirmação da ordem. Então tá, então vamos ver aqui. Os atores que participam da primeira cena dirigem-se para seus lugares, né, demarcados no palco. 3 capitalistas, 1, 2 e 3, em volta de um painel onde está desenhada uma linda piscina. Um baú em cena, no fundo, guarda todos os apetrechos que os atores utilizam durante o espetáculo. Os capitalistas fumam, bebem, etc. 4 sujeitos de macacão em volta de uma máquina. Mulher, charuto, chiclete, isqueiro, travesseiro, tudo surge da máquina enquanto os desgraçados dizem o coro. Agora vai haver um coro dos desgraçados, né, que seriam as alegorias dos trabalhadores. Dizem o coro. Um dos capitalistas segura o sol pendurado num pedaço de arame. Um leve trás, desgraçado 2, tem o desgraçado 1, 2, 3 e 4, e cada um tem suas idiosincrasias. O 2 é o desgraçado feliz, né, que nós vamos comentar brevemente. O desgraçado 4, que é o D4, de 4, né, tem todo... Eu estou falando, gente, é uma revista, né, o teatro do rebolado, digamos assim, né, quase. É o que vai se politizar. É o que vai se politizar, é o que vai desconfiar de toda essa história, né? De mais-valia, de lucro, que vai falar, que história é essa, né? O desgraçado 3 só pensa em mulher. Então, você está vendo aqui, está tentando mostrar, tipo, as dificuldades que uma pessoa que está na militância, que está no ativismo político, ela pode encontrar, né? Uma pessoa que não está muito politizada, outra que só pensa em outras coisas e tal. Um leve trás, leva e mostra os produtos da máquina para os senhores da alienação. Então, aqui nós temos algumas indicações cênicas iniciais, né? Algumas indicações cênicas iniciais, em que todos estavam no coro, todos se dissolvem nos seus personagens. Porém, essas personagens, elas não existem, elas existem para transcender a representação do indivíduo, né? Transcender. Por quê? Porque a ideia não é a representação dos problemas individuais tratados, por mais sociais que eles sejam. A ideia é tratar, desvendar os meandros de processos históricos que determinam esses problemas tratados. Esse que é o salto, né? Então, aqui ele tenta, através dos recursos da alegoria, trazer assuntos muito complexos que não poderiam ser tratados num palco. Num romance, isso seria mais fácil. Num filme também, mas num palco você tem que fazer esses recursos. Você vê que você tem a representação da dinâmica dos capitalistas, né, aproveitando, fumando charuto, e você vê que os próprios adereços dos capitalistas fumam, bebem, provavelmente eles têm cartolas, que depois aparecem essas indicações dos figurinos, charutos, drinks, ou seja, os próprios elementos em cena, eles também atuam. Ok? Eles também atuam, não é só simplesmente o personagem. Você vê que tem uma máquina aí, e dessa máquina sai uma mulher, sai um charuto, sai um chiclete, sai um isqueiro, ou seja, tudo é produzido. E tudo é de alguém. Essas aqui são as relações colocadas em cena, né? E você vê que eles ficam na piscina, enquanto um dos desgraçados leva e traz as coisas para os patrões, né?
Então, a próxima questão que eu gostaria de mostrar para vocês seria a parte tá, em que você tem o coro dos desgraçados, né? Deixa eu mostrar aqui para você, e aí a gente lê essa parte, que é o coro que acontece logo, imediatamente após essa indicação cênica, né? Trabalhamos noite e dia e noite sem parar. Então, de nada precisamos, se só precisamos trabalhar. Então, uma das questões é que o escravo, o dono do escravo, ele tinha que necessariamente e minimamente garantir a subsistência do trabalhador. Isso não existe no mundo capitalista. Você é livre, inclusive para se reproduzir como trabalhador. Seria um salário. Se isso é suficiente ou não, é outra questão. Okay? No Brasil, como a gente sabe, pelo Diese, o salário mínimo não é suficiente para a força de trabalho brasileira se reproduzir enquanto força de trabalho. Se trabalhar de noite, né? Então de nada precisamos, se só precisamos trabalhar. Há 1000 anos sem parar, né? A história da sociedade de classes, né? Muito antiga. Fizemos as correntes que nos botaram nos pés. Você vê que o liberal, até hoje, da Jovem Pan, da CNN, da Globo News e por aí vai, ele fala: o Estado não produz nada, quem produz é a iniciativa privada. Na verdade, quem produz é o trabalhador, né? Inclusive as correntes. Tudo nele, tudo, o mundo é produzido por alguém, né? Pelas máquinas e tal, que são operados por trabalhadores. Fizemos a Bastilha onde fomos morar. Fazemos os canhões que vão nos apontar. Há 1000 anos sem parar. Não mandamos, não fugimos, não cheiramos. Não matamos, não fingimos, não coçamos. Não corremos, não deitamos, não sentamos. Trabalhamos. Há 1000 anos sem parar. Ninguém sabe nosso nome. Não conhecemos a espuma do mar. Somos tristes e cansados. Só uma coisa aqui. Somos tristes e porque aqui eles estão colocando. Deixa eu só ver uma coisa, apetrechos, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, para ver se esse cansado, se ele está escrito assim, se é um erro do PDF ou se é assim mesmo. Porque também eles fazem alguns. Aqui é um erro do PDF, porque na minha versão aqui está cansados com S. Provavelmente foi um PDF feito automaticamente, né? Cansados, há 1000 anos sem parar. Eu nunca ri, sempre trabalhei. Eu faço charutos e faço bitucas. Eu faço tecidos e ando pelado, né? O que o trabalhador produz não o pertence. E isso com um trabalhador, por exemplo, da construção civil, esse é o mais, né? Aí ele não pode nem sonhar, porque um trabalhador que faz uma camiseta pode até sonhar, se não for uma camiseta de marca, claro. Mas um trabalhador da construção civil não pode nem sonhar com o que ele está produzindo, né? Que é um apartamento, né? Pode nem imaginar ter acesso ao que ele está produzindo. Eu faço vestidos para mulher e nunca vi mulher desvestida. Maria esqueceu de mim e foi morar com seu Joaquim, há 1000 anos sem parar. Apito longo, um cartaz aparece, né? Um cartaz aparece, 2 minutos de descanso e lamba as unhas, né? Isso daí já é mais do que o suficiente. Todos vão tentar sentar, menos o desgraçado do 4, que é o D4, que fica de pé furioso, né? Como eu antecipei para vocês, o D4, o D4, é o desgraçado, né, dos 4 que mais se revolta, né, com toda essa situação. E aí aqui tem um diálogo com eles, né? Que é durante a pausa. E deixa eu só ver. Então, aqui, ó. E o G4, ele fica sem paciência. Não, chega para mim. Eu só trabalho, né?
Eu te ajudo, trabalho, trabalho, trabalho. E tenho 2 minutos de descanso, nunca vi o sol, não tomei leite condensado, não planto na rua, esqueci do sentar. Quando chega a hora de descansar, fico pensando na hora de trabalhar. Chega. Né? Quem nunca passou por uma situação dessa? Né? E aí o slide. Né? Os slides são muito importantes porque, normalmente, os slides eles trazem provérbios adulterados. Não é esse o caso, né? Mas os slides, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos dos slides que aparecem. União se faz à força. Quem com ferro fere é dono de ferro. O homem feliz não usava camisa, fabricava camisa. Então, os slides são muito importantes porque, para o teatro épico, é importante colocar no drama, que seria uma coisa completa em si, na sua formulação, né, o drama burguês, na sua parte mais pura, digamos assim, ele é completo em si. Ele mostra uma realidade em si, fechada. Ele se refere a si mesmo. A inserção de slides, de cartazes, de filmes, né? Houve cineastas também que participaram da montagem dessa peça, para fazer pequenos filmes para você expor nessa peça. Para você criar camadas narrativas que rompessem com a totalidade do drama, mostrando que existe uma realidade para além da peça, uma realidade para além daquela realidade representada no drama, para que o drama deixasse de ser simplesmente uma coisa que acontece no palco, se sucedendo, e que ele criasse camadas narrativas para além dele. E o slide ele entra nisso, porque ele também traz uma coisa que é muito importante para o teatro épico, que é a literarização da cena. Você trazer recursos literários para você ajudar a pautar a sua recepção. O autor, como produtor, ele também procura pautar a recepção da sua obra. Ele não produz a sua obra e deixa ela no ar, aí cada um interpreta como quiser. Não é assim. O autor, como produtor, ele não é 100% responsável pelos modos através dos quais a sua obra vai ser interpretada, porque isso é impossível, porém, ele vai sim tentar exercer pressão e colocar limites para as possibilidades interpretativas da sua obra. Por mais que nessa peça seja exposta uma história, por exemplo, dos capitalistas falando o porquê que eles não podem conceder mais tempo de descanso para os trabalhadores, vão haver vários recursos para desmentir essa história. Os slides são um deles, os próprios desgraçados depois conversando são outros, as intervenções dos desgraçados. Então, os slides, eles aparecem aqui também para você trazer essa literarização da obra, que no texto do autor como produtor do Benjamin também aparece isso, na questão da fotografia. Na questão da fotografia, ele fala como é importante o fotógrafo ele trazer subtítulos, legendas, títulos para a sua fotografia, para ele ajudar a pautar a sua obra, né? Desenvolver alguma espécie de literariedade para aquilo. Também a contribuição do Hans Eisler como músico, para você que a música de concerto ela ganhou muita importância durante a época burguesa, que é uma música instrumental, puramente instrumental. Uma música em que cada um pode ter o sentimento que bem desejar, a partir de um determinado campo estabelecido, né? Porque também tudo tem limite, porém um campo amplo. E a ideia é que você colocar letras, né? Mesmo na música dita erudita,
Isso é algo fundamental, né? Para o autor como produtor. Não é questão de proibir ninguém de fazer nada, é só uma questão para as pessoas pensarem, né? A música 100% instrumental é legal, é bacana e tal, mas e se você tentasse outras coisas? Se você também produzisse obras com outras intenções, não simplesmente com uma, simplesmente pela fruição, para criar um transe nas pessoas, ou para proporcionar uma organização temporal da subjetividade da pessoa, não apenas para isso, mas também para outras coisas. O que poderia ser feito, né? Colocando também uma maior literarização na própria música, para você também conduzir a recepção do que você está produzindo para outros lugares também. Não é uma questão de restringir, mas uma questão de ampliar as possibilidades da produção artística, né? Levando em conta as sessões do autor como produtor. Então, os slides nessa peça, os cartazes, as passagens de filmes que são produzidas especificamente para essa peça, tudo isso, todos esses artifícios são elementos épicos para você ampliar o número de camadas de sentido e, ao mesmo direcioná-los em determinado sentido e não em outros. Correto? Bom, então, nós não vamos conseguir começar o Terra em Transe hoje, mas nós concluímos A Mais-Valia Vai Acabar hoje e fazemos o Terra em Transe e os multirões na última aula, na semana seguinte, que vão haver cortes, porém, nós concluímos na semana que vem, trazendo um pouco de cada um dos elementos, das obras que eu me comprometi a trazer. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer, como vocês podem ver, são muitos materiais, são muitas recuperações, muitas questões a serem colocadas, mas eu acho que aqui eu trouxe um varal, e aí vocês coletam aquilo que vocês gostaram, que vocês acham que vocês vão querer ir atrás, para desdobrar depois. Bom, então, para concluir mesmo, eu gostaria de pautar uma parte, mais uma parte, que seria essa. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Enquanto... Nossa, aqui. Bom, vou mostrar mais uma partezinha aqui do Mais-Valia Vai Acabar, que aí a gente conclui com isso hoje. Ok? Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Aqui, mais uma indicação cênica. Enquanto cantam, no outro canto, a moça que saiu da máquina se despede dos capitalistas e sai. Eles viram o tapume, agora ele representa uma janela de um palacete. Esse tapume é um item de sugestão, de indicação cênica, que ele serve, muitas vezes, para várias coisas, né? Como foi colocado na primeira indicação cênica, os atores, eles se trocam, eles tiram todos os apetrechos que vão utilizar em cena de um mesmo baú que já se encontra sob a visão, às vistas dos espectadores. Não há nada escondido, nenhum truque. O que tem é técnica, não é truque, que é uma coisa diferente. Ok? Então, essa exposição dos meios representacionais, que também tem a ver com a exposição da representação, inclusive política. Né? Como é que um político representa outras pessoas? Desde a cena, né? Essa questão da representação cênica e a representação política, né? Eles viram o tapume, e esse tapume ele é dividido, às vezes, para garantir... Porque todos sempre estão em cena. Tem lá os capitalistas na piscina e tal, fumando e bebendo, e os trabalhadores ali trabalhando. E aí, quando uns falam,
os outros continuam fazendo seus afazeres, tentando criar essa simultaneidade do próprio mundo, da própria do dinamismo do mundo da mercadoria. Não dá para você representar o capitalismo dentro de uma sala de estar, né? Dentro de um quarto, de um escritório. Eles viram o tapume e agora ele representa uma janela de um palacete. E a própria montagem e desmontagem da cenografia ela acontece diante das pessoas. Somem atrás do tapume, aparecerão de short, como estavam, mais cartola, gravata, óculos escuros. Você vê que aqui esses itens, esses adereços, são típicos de um teatro popular. Aqui não é para as pessoas ficarem recebendo paper sobre essa cena. É para ajudar os lutadores a desenvolverem meios de como pautar determinados assuntos com um público mais amplo, que vão reconhecer na hora esses itens do vestuário de burgueses. Hoje em dia a gente poderia modificar algumas coisas. Pega como todos os candidatos à presidência se apresentam, terno, gravata, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Óculos escuros, esses apetrechos são tirados do baú, que sempre fica ali, né, na frente, à vista do público. O tapume serve de biombo, os desgraçados dão voltas pelo palco em passeata, chegam em frente da casa dos capitalistas. Quem grita? Desgraçado 4, né? Eu não. A última vez que gritei quando nasci, tomei umas palmadas no assento e aprendi. Gritam juntos. D2. Queremos mais 2 minutos de descanso. Toma um tapa de D4, de 4 e aprende. Coro. Agora eles vão cantar juntos, né? Queremos mais 2 minutos de descanso, para ninguém sair na frente, né? Para as pessoas fazerem juntas as coisas. Capitalista 1 põe a cara furiosa na janela. Furioso, né? Na janela. Coro. Queremos mais 2 minutos de descanso, né? Queremos mais 1 minutinho de descanso. Coro dos capitalistas. Parem. Descanso para viver no manso, comendo ganso no remancho, para beber quando quiser, passar a mão em mulher, roubar minha colher. Então aqui você vê, né, o recurso a rima, né, há muitas rimas, né, nas falas dos personagens, outro recurso do teatro popular desde a Idade Média, desde muito tempo. O recurso a rima, porque deixa a dicção mais agradável, mais fácil de você memorizar, de você compreender, né, para as pessoas acompanharem. E a partir dessa cena, o capitalista, principalmente eu acho que é o capitalista 2, eu sempre me esqueço, eu acho que é o 2. Vai contar toda uma história triste de como ele lutou, batalhou para ter tudo aquilo, e que se eles quiserem chegar no mesmo patamar que ele, ficar na piscina, fumando, bebendo, eles precisam fazer a mesma coisa, os mesmos sacrifícios necessários para você chegar onde eles chegaram, né? Então, que eles têm que abrir mão desses 2 minutos do descanso, que é no pain, no gain, né? Sem sacrifício você não vai a lugar algum. E evidentemente que os trabalhadores eles vão cair na conversa fiada, né? Para ser realista, né? Eles vão ficar muito tocados e vão se iludir com essa história para boi dormir e vão voltar ao trabalho. Bom, o D4, o D4, ele vai destoar disso e vai fazer com que os capitalistas tenham que empreender outros mecanismos, tenham que desenvolver outros mecanismos, ter uma ideia nova de como ludibriar os desgraçados para fazê-los continuar a trabalhar para eles de modo que a extração da mais-valia continue. Bom, eu vou parar por aqui por hoje, porque eu acho que já estamos há algum tempo. Eu acho que deu para dar uma ideia do que é a peça, né? Do que é a peça. A peça ela é divertidíssima, ela é cheia de sacadas, sugestões muito interessantes, ênfases, arranjos muito
imaginativos, criativos, coisas que foram completamente abandonadas, difamadas, e nós imaginamos por quê, né? Isso não é arte, isso é bobagem, isso todo mundo já sabe, principalmente os acadêmicos, todo mundo já sabe, isso não tem nada a ver, só diz respeito a pobre, e pobre não dá salário, não dá emprego, só dá quando está alienado, né? Então, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco, né, tanto da questão concreta da peça, e não apenas a abstração, a letra no texto, mas também a questão concreta, de onde isso vem, né, da luta que foi para chegar até aqui, né, até as peças do CPC. Então, é mais ou menos isso que eu tinha para colocar. Eu tinha muito mais coisas para colocar hoje, mas eu acho que está bom, está o suficiente. Na semana que vem, então, nós já começamos com o Terra em Transe e concluímos com um panorama geral do que seriam esses mutirões autogestionados na periferia de São Paulo, né, que o Pedro Arantes ele traz no livro dele, né, através de uma discussão sobre a arquitetura moderna no Brasil, envolvendo pessoas muito importantes, inclusive algumas que participaram do CPC e do Arena, do Arena, que é o Flávio Império, fazendo cenografia, né, além do trabalho dele com arquitetura. Então, tudo isso estava meio que conectado, né? Todo o cinema novo, a ideia da arquitetura nova, o CPC estavam mais ou menos conectados. E toda essa cultura política, a ideia foi do golpe militar, da ditadura civil-militar, empresarial, o que quiserem falar, foi para acabar com isso. Essa conexão entre academia, intelectuais, artistas e a luta dos trabalhadores, né? Então, a ideia era despolitizar a sociedade, acabar com essas conexões, chegar nesse mundo que nós temos de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Correto? Então, não foi por acaso que nós chegamos nesse patamar, né, em que nós nos encontramos. Bom, é isso mesmo. Caso alguém queira fazer um comentário, colocar uma pergunta, colocar uma questão, eu estou à disposição de vocês. Tá? Então, podem ficar à vontade. Não? Ninguém gostaria de fazer um comentário, nem pergunta ou alguma outra questão? Então, se as pessoas estão tranquilas, assim, é isso por hoje. Uma boa noite a todo mundo. Espero revê-los na semana que vem para a nossa derradeira aula. Com o Terra em Transe e um sobrevoo sobre as questões dos mutirões autogestionados. Espero que tenha sido produtivo para todos vocês, útil. É isso, boa noite, um beijo e um abraço a todo mundo.